Saúda a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos dar continuidade ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, dando continuidade à nossa série Salmos, Bálsamo para o Coração. E essa noite eu quero poder compartilhar o Salmo de número 30 com os amados irmãos. Abram sua Bíblia no Salmo de número 30, é o nosso texto de hoje à noite, que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Salmo de número 30. Vamos ver todos juntos? Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, perseveraste-me a vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. Vamos orar, irmãos? Querido Deus, eterno Pai, somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá, de todos nós, entrarmos em Tua casa mais uma vez, para poder louvar o Teu santo e amado nome pelas Suas grandezas, por aquilo que o Senhor tem feito ao Teu povo. E agora, ó Pai, diante da Tua palavra, confirmar esse motivo de louvor e adoração em nossas vidas, porque o Senhor é o Deus que cuida a cada ponto, a cada necessidade, a cada questão em nossas vidas, ó Pai, porque o Senhor tem derramado as Tuas misericórdias. Ó Pai, que possamos entender, ó Pai amado, o real significado da Tua misericórdia em nossas vidas, através desse texto. É o que nós lhe pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já vimos aqui ministração de alguns salmos, e já como foi falado anteriormente, nós lemos o livro de Salmos e encontramos ali salmos de súplica, salmos de louvor, de adoração, por diversos motivos. E quero hoje poder falar sobre um salmo que fala sobre as misericórdias do Senhor em nossas vidas. E o que vem a ser misericórdia? É um favor do Senhor à nossa vida, mesmo sem nós merecermos. Mesmo que tudo indique que nós deveríamos receber o contrário do Senhor, mas o Senhor derrama a sua misericórdia em nossas vidas. E o Salmo 30 é uma expressão fervorosa do louvor a Deus por salvar a quem? O seu servo Davi e seu reino de uma situação perigosa, a qual incluía a enfermidade, a qual incluía a proximidade da morte,
a qual incluía a própria ira de Deus sobre Davi e sobre o seu povo, choro e grande agitação emocional. Fica evidente aqui, irmãos, que esse salmo não é simplesmente uma experiência individual de Davi, porque no versículo 4 e versículo 5, o próprio Davi convoca o povo à adoração, a adorar o Senhor pelo que ele havia feito na vida de Davi e na vida do próprio povo. Outra coisa que nos chama a atenção desse salmo é o título desse salmo. Se você pegar a sua Bíblia, vai dizer o seguinte, que é o cântico da dedicação da casa, que pode ser a casa de Deus, mas também pode ser entendida como a própria casa de Davi. Ambas as interpretações são possíveis aqui. Se nós colocarmos como a casa de Davi como sendo a mais plausível, nós nos remetemos ali a um contexto ali em 2 Samuel, capítulo 5, que descreve ali o contexto histórico quando Davi tomou o Monte Sião e fez Jerusalém sua capital. E todo Israel havia coroado Davi como rei, e ele havia conquistado muitas vitórias sobre os filisteus, e construído um palácio para si. E ele sabia que o seu reino havia sido estabelecido e exaltado pelo Senhor, mas num dado momento de sua vida, esse momento de tranquilidade pôde gerar em seu coração uma certa soberba e presunção, que levou a Davi a ter algumas dificuldades no seu reinado. Mas, porém, se a casa é uma referência ao templo do Senhor, nós devemos buscar o contexto desse salmo lá em 1 Crônicas, capítulo 21, do verso 1 a 1 Crônicas, capítulo 22, verso 1. Ou em Samuel, 2 Samuel, capítulo 24. E aqui nós encontramos ali um contexto em que o povo passa por uma grande tribulação. O povo é acometido ali por uma grande peste. Isso tudo por conta de um coração arrogante do próprio Davi, do seu próprio rei. Davi ordenou para que fosse realizado um censo em seu reinado. E qual era o problema de fazer esse censo no reinado? Nenhum, ao vermos aqui pelos nossos olhos humanos, mas o Senhor conhecia o coração de Davi. E diz o texto lá em 1 Crônicas que Satanás incitou Davi a poder fazer esse censo, gerando dentro dele aquele sentimento de soberba, de presunção, porque Davi queria saber quanto era o número do seu exército, aqueles que estavam dispostos a guerrear quando houvesse uma batalha, uma guerra em si, e aquilo estava enchendo o coração de Davi de presunção, de saber que eu tenho um exército poderoso. Mas diz lá o texto, em 1 Crônicas, capítulo 21, que Davi, quando ele ordena a Joabe fazer esse censo, o próprio servo dele, Joabe, chega para Davi e falou: Senhor, não precisa fazer isso, não tem a necessidade, como o Senhor vai querer imputar esse erro em nós? Mas Davi se faz valer pela sua vontade e pelo seu rei, pelo seu reino, porque ele era rei. Então ele mandou uma ordem, ele deu uma ordem para que fizesse esse censo. Logo depois Davi se arrepende, e ele chega ao Senhor e pede perdão por isso. Senhor, eu agi loucamente contra ti. Só que o interessante da história é que Deus fala com o profeta Gade. Deus não fala diretamente a Davi, mas fala ao profeta Gade e fala o seguinte: Deus mandou você escolher 3 castigos. Ele se irou muito contra você nessa sua decisão. Você tem 3 castigos para escolher. Ou você escolhe 3 anos de fome, ou você escolhe 3 meses sendo perseguido pelos seus inimigos, a ponto de a espada de seus inimigos o alcançarem, ou 3 dias de peste. E aí o que acontece? Ele escolhe 3 dias de peste.
E a consequência disso, meus irmãos, diz o texto lá que 70.000 pessoas morreram por conta dessa peste. Esse episódio foi motivo de grande aflição para o rei Davi, levando-o a se vestir de panos de saco e a implorar ao Senhor que tivesse misericórdia do seu povo. E eu creio que essa segunda explicação, esse segundo contexto parece ser o que mais se encaixa no Salmo de número 30, quando Davi, de fato, pecou contra o Senhor, deixou a soberba, a presunção tomar conta do seu coração, e as consequências foram graves. Peste por 3 dias na terra dele, no reinado dele, e 70 pessoas morreram por conta disso. Mas, meus irmãos, a mensagem do Salmo é clara, porque demonstra que o Senhor perdoou Davi. Se nós lemos aí o Salmo, ele vai mostrar que Deus de fato perdoou Davi e o abençoou para que ele fosse ter um novo recomeço. E se formos aqui encontrar um tema para este Salmo, meus irmãos, seria: o Senhor demonstra a sua misericórdia. O Senhor demonstra a sua misericórdia. E é sobre esse tema que eu quero trabalhar com os irmãos esta noite. O Senhor demonstra a sua misericórdia. Em primeiro lugar, o Senhor demonstra a sua misericórdia quando nos livra dos inimigos. Versículo 1 diz o seguinte: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Ora, meus irmãos, Davi era um homem que enfrentou muitos inimigos. Ele enfrentou os filisteus, ele enfrentou os moabitas, ele enfrentou os edomitas, os amalequitas, os amonitas e dentre outros. E em todas essas batalhas, Davi saiu vitorioso. O seu reinado foi marcado por muitas, mas muitas guerras, mas o Senhor sempre o livrou das mãos de seus inimigos. Interessante que Davi enfrentou inimigos tanto externos quanto internos. Antes de ele assumir o reinado, ele enfrentou traição e conspiração. Nós podemos lembrar aqui, através da palavra de Deus, que ele foi perseguido, inclusive, pelo rei Saul. Saul, tomado de um grande ciúme daquilo que Davi estava fazendo no meio do povo, Davi tentou constantemente matar a Davi. Um pouquinho mais à frente, quando Davi ali está sendo constituído como rei, aparece ali um inimigo improvável, dentro da sua própria casa, que é Absalão, o seu filho, que tentou ali usurpar o reino de seu pai. E ele ali sofre grandes consequências, e a vida de Davi era marcada por esses conflitos, por haver inimigos, tanto externos quanto internos. Contudo, o Senhor não permitiu que seus adversários triunfassem sobre ele. E o seu louvor ao Senhor é uma expressão de uma grande gratidão por retumbantes vitórias que o Senhor concedeu a ele sobre seus inimigos. Mas uma coisa muito interessante, se nós voltarmos lá, em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 13, nós vamos encontrar que Davi demonstra ali o seu maior medo em sua vida. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 13, no mesmo contexto em que acontece toda aquela soberba em seu coração, em que o Senhor se ira, o Senhor levanta o profeta para que ele pudesse falar a Davi, para ele escolher os 3 castigos, qual dos 3 castigos que ele iria experimentar devido ao seu pecado. E ele escolhe a questão da peste. Mas olha só que interessante, por que ele escolheu a peste e não os outros castigos? Versículo 13 do capítulo 21 de 1 Crônicas. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Em outras palavras, Davi está falando o seguinte: olha, é melhor eu cair na mão do Senhor, porque eu sei que mesmo que a ira do Senhor não dura para sempre, mas Ele é misericordioso, os meus inimigos não serão misericordiosos para comigo.
Os meus inimigos irão escarnecer o meu nome aqui na terra. Os meus inimigos irão buscar tirar a minha vida de forma humilhante aqui neste mundo. Então este era o maior medo de Davi, de cair na mão de seus inimigos. Mas o Senhor não deixou que isto acontecesse. Davi foi vitorioso constantemente, porque o Senhor estava com ele. Apesar de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, Davi foi um homem muito falho. E nós vemos aqui que, pelo contexto que nós já falamos, ele falhou. Assim como ele falhou também adulterando com Betseba. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas falhou e falhou muito. Mas ele sabia que mesmo ele falhando, Deus, a sua ira, o disciplinando, ele teria misericórdia de Deus, mas não teria misericórdia de seus inimigos. Glória a Deus, porque o Senhor demonstra a sua misericórdia, nos livrando de nossos inimigos. E nós temos vários inimigos aí hoje, meus irmãos. Somos perseguidos. Às vezes você pode falar, nós estamos num país livre, nós estamos pregando o Evangelho, nós não estamos passando por esse tipo de perseguição, mas existe sim uma perseguição velada em nossos tempos, em que, quando nós declaramos ser de Cristo, as pessoas já olham um pouco torto para nós. E isso vai se intensificar, segundo a palavra do Senhor, que nos últimos tempos essa perseguição vai se intensificar e a igreja tem que estar preparada. Porque quem vai vencer essa batalha por nós, não somos nós, pela nossa própria força, mas sim o Senhor vencerá essa batalha por nós. Os nossos inimigos já estão sendo derrotados e serão sempre derrotados pelo Senhor e não pela nossa própria força. E isso é um ato de misericórdia de Deus para conosco. Mas, irmãos, o Salmo ainda continua demonstrando outros atos de misericórdia. E o segundo que encontramos aqui é que o Senhor demonstra a sua misericórdia quando cura a enfermidade, versículo 2 e versículo 3. Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. O Senhor não apenas concedeu a Davi expressivas vitórias contra seus inimigos, mas também o curou de suas enfermidades. Irmãos, toda cura eu consigo entender como é divina, porque às vezes Deus cura pelos meios, às vezes Ele cura sem os meios, e às vezes Ele cura apesar dos meios, e eu explico melhor sobre isso. Quais são os meios que Deus nos deu para que nossas enfermidades fossem curadas? Os médicos, os remédios, os tratamentos. Deus usa aquilo que está em nosso meio para que nós possamos ser curados, mas também Deus pode também não usar esses meios. Nós podemos ser curados sem os meios. O Senhor pode agir de forma poderosa, sem remédio, sem médico, sem tratamento, isso conforme a vontade dEle. Mas também, Deus nos cura apesar dos meios. Se tudo que o homem faz é manchado pelo pecado, é imperfeito. Então, os tratamentos não são perfeitos. Os médicos não são perfeitos. Os remédios também não são perfeitos. Quem é perfeito é Deus, que pode, apesar desse meio, nos curar também, porque Ele é perfeito. Davi testemunha que, em resposta à sua oração por socorro, o Senhor o sarou, preservando-lhe a vida para que a sua alma não descesse à sepultura. E Davi está tão feliz com essa ação de Deus, de saber que Deus controla todas as coisas e o curou de uma forma intensa, e ele sabe que a cura veio de Deus. Usando meios ou sem os meios, ou apesar dos meios, ele conclama o povo a adorar o Senhor. Versículo 4 e versículo 5. Diz o seguinte:
Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Davi conclama o povo de Deus a adorar ao Senhor e dar graças ao seu santo nome por sua cura e por sua restauração. Davi entendia que esse louvor não poderia ficar apenas com ele, de uma forma individual. Louvar ao Senhor por aquilo que Deus havia feito na vida dele e até mesmo pela vida do povo, mas ele chama o povo para adorar junto a esse Deus. É o que nós estamos fazendo aqui esta noite. Quando nós celebramos o nome do Senhor, quando nós louvamos o nome do Senhor, nós convocamos a igreja a adorar a esse Deus, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que pode nos salvar da morte, um Deus que pode nos livrar das nossas enfermidades, usando o que Ele quiser, quando Ele quiser e da forma quando Ele quiser. Davi sentia que sozinho ele tinha que fazer, que ele não podia fazer esse louvor, mas ele tinha que conclamar o povo a adorar a esse Deus. E, irmãos, nós fomos criados para glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. É assim que está lá no nosso catecismo. Mas nós vemos aqui no texto duas razões mencionadas por Davi para que o povo fosse conduzido à adoração. Duas razões. Em primeira delas, nós encontramos na parte A do versículo 5, que o favor de Deus supera ou excede a sua própria ira. Diz o seguinte: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. A ira de Deus é momentânea, é causada somente pelo pecado. O Senhor derrama a sua ira por causa do pecado, mas o favor de Deus é perene. A sua ira é temporária, mas a sua misericórdia dura para sempre. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54, versículo 7 e versículo 8. Diz assim o texto: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor teu Redentor. Aqui nós vemos o profeta Isaías falando sobre o futuro glorioso de Sião. Aquele mesmo povo que havia deixado Deus de lado, não estava mais ouvindo a Deus, estava ouvindo ali a deuses pagãos, estava ali se influenciando ou sendo influenciado pelos povos pagãos, deixando de ouvir a Deus. Vem ali as profecias que o povo ia cair no cativeiro, iria sofrer as consequências do seu pecado, mas olha só que interessante, isso tudo era plano de Deus para que esse povo fosse restaurado futuramente. E é dentro dessa profecia que Deus fala o seguinte: por um breve momento eu te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, o que Deus faz? Escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor teu Redentor. Ou seja, o Senhor por um breve momento recolheu a sua face, virou a sua face, deixou o povo sofrer as consequências do seu próprio pecado. Mas o Senhor não fez isso para sempre, Ele fez isso por um breve momento, porque a misericórdia do Senhor excede a sua ira. É muito maior a misericórdia do Senhor do que a sua ira para conosco.
mas o Senhor faz isso para nos resgatar. Em segundo lugar, o segundo motivo é que a alegria supera o choro. Parte B do versículo 5. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O choro não é permanente, irmãos. As dificuldades que passamos nesse mundo não são algo permanente. As lutas, as dores, os problemas não são permanentes. Mas a alegria vem pela manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam. Lemos aqui na nossa devocional, na nossa liturgia, o texto que está lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Vamos relembrar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A luz do amor de Deus expulsa a noite de tristeza e sombras. A vida do cristão, irmãos, está cheia de alternâncias entre doença e saúde, entre fraqueza e força, necessidade e riqueza, desgraça e honra, cruz e consolação, miséria e misericórdia, luto e gozo. É assim a nossa vida. Independente de nós seguirmos fielmente a palavra de Deus, nós vamos passar por momentos de dificuldade, momentos de tristezas em nossas vidas, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas por que Davi chega a essa conclusão? Porque ele viu que dentro da sua própria prosperidade, acabou gerando dentro dele um coração presunçoso. Versículo 6, olha o que Davi fala. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. É um coração presunçoso. É um coração que está passando por um momento de grande bonança em sua vida, e que tudo está dando certo, e de repente ele olha para tudo que está à sua volta, está tudo bem. Não está passando por nenhum problema, o reino está aumentando, o meu exército é poderoso, estou vencendo várias batalhas, e aí é que mora o grande perigo, porque a prosperidade pode ser um laço para os pés e também produzir uma falsa segurança e dar à luz a presunção em nossos corações. A prosperidade sem humildade pode produzir descuido em nosso coração. Se abrirmos a nossa Bíblia, em Jeremias, capítulo 22, versículo 21, tem um grande exemplo disso. Lá o contexto é de uma profecia falada ao rei Joaquim. O rei Joaquim foi um rei de Judá, filho do rei Josias. Rei Josias foi um homem, segundo a palavra de Deus, foi um rei que foi bom perante o Senhor. E Deus o abençoava. E quando Joaquim, seu filho, toma o trono, chegou a sua vez, Joaquim fez tudo o que era de errado, tudo o que era contrário ao seu pai. E ele foi considerado um dos reis maus de Judá. E olha o que diz aqui a palavra. Deus falando diretamente a Joaquim: falei contigo na tua prosperidade, mas tu dissestes, não virei. Tem sido este o teu caminho, desde a tua mocidade, pois nunca destes ouvidos à minha voz. A prosperidade pode causar isso no coração do homem, achar que está tudo bom e não precisa mais de Deus. Você já parou para pensar que muitas vezes nós temos uma vida de busca constante a Deus quando nós estamos passando por alguma dificuldade, algum problema, mas quando nós estamos numa vida tranquila, sem problema nenhum aparente, parece que nós somos tentados a nos esquecer de Deus. Isso acontece conosco, isso acontece em nossas vidas, e isso pode gerar em nosso coração um sentimento de soberba, de presunção, assim como gerou no coração de Davi. Mas a prosperidade sem humildade também, irmãos, pode produzir uma disposição para corresponder aos desejos de outros.
com a intenção de ser-lhe agradável. É a ideia de que eu preciso mostrar para outras pessoas o quanto eu estou bem na minha vida. Não é assim? Você já viu pessoas assim? As redes sociais estão cheias disso, né? As pessoas gostam de mostrar, olha como está o meu padrão de vida, olha como estou bem, olha como estou com saúde, olha como estou rico, olha como Deus tem me abençoado. Não é isso que acontece muitas vezes? Mas só vai lembrar de Deus quando passa por alguma aflição. No momento da bonança, se esquece de Deus. Então há a necessidade de mostrar para outras pessoas. Em Provérbios 1, versículo 32, diz o seguinte: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar o leva à perdição. Um exemplo disso que eu posso tirar, irmãos, é do rei Ezequias. E a história do rei Ezequias nós conhecemos. Ele foi um bom rei, e ele buscou ao Senhor, mas num dado momento de sua vida, ele ficou enfermo. E ele já automaticamente tinha uma sentença de morte contra ele. E ele ora, busca o Senhor: Senhor, me ajude nessa minha enfermidade. E o Senhor vai lá e concede mais anos de vida para ele. E ele fica tão feliz, começa a festejar, começa a louvar a Deus. Não tem nada de errado nisso. Porém, ele recebeu algumas visitas e recebeu mensageiros da Babilônia. E aí o que ele faz? Na sua alegria, em querer mostrar para os outros que ele estava bem, no seu bem-estar, que ele havia sido curado, o que acontece com ele? Ele vai lá e mostra todos os tesouros do povo de Israel para aqueles emissários da Babilônia. E o que acontece mais tarde? Ele é repreendido pelo profeta. O que tu fizeste? E ele fala: não, eu mostrei aqui tudo que eu tenho aqui na minha casa, tudo que eu tenho aqui no meu reino. E ali a profecia: você será levado para a Babilônia. E foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, aquela ideia de que eu estou tão feliz, eu vou mostrar, estou tão orgulhoso do meu bem-estar, porque eu quero mostrar isso para outras pessoas. Só que para mostrar o quanto eu consegui, o quanto eu fiz, o quanto eu sou abençoado. Não o quanto Deus pode abençoar, não o quanto Deus fez na vida dele. Foi isso que aconteceu com Ezequias, o rei Ezequias. Mas, irmãos, continuando o nosso texto, o Senhor demonstra a sua misericórdia, nos levando à disciplina. Versículo 7. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Deus resiste aos soberbos, é assim que diz o provérbio. Ele não só esconde o rosto dos soberbos, mas também luta contra eles. A presunção, irmãos, é a causa do afastamento de Deus. E o afastamento de Deus é a razão da alma conturbada. Davi, ele entendeu que de fato ele havia pecado contra o Senhor. Quando ele levanta o censo, lá em 1 Crônicas, capítulo 21, ele levanta o censo para se gabar, para ter aquele sentimento de massagear o seu ego. Olha o tamanho do meu exército. E quando ele cai em si, diz o texto que ele pede perdão a Deus. Mas Deus responde diretamente a ele? Não. Deus levanta o profeta Gade para falar com ele e falar o seguinte: olha, estou irado contra ti. Escolhe aqui dentre esses 3 castigos, qual que eu devo aplicar em você. O Senhor voltou a sua face. Percebam isso? Deus não falou diretamente com Davi, falou através de um profeta, porque naquele momento Deus estava para aplicar a sua ira contra Davi, pelo seu erro, pela sua soberba, pela sua presunção. 70.000 pessoas morreram pelo ato soberbo de Davi. Imagina como Davi deve ter ficado, ele sendo rei, e por conta de uma atitude dele inconsequente, diz o texto lá em 1 Crônicas, quando ele pede perdão a Deus,
Ele fala, agi loucamente. Ou, em outras palavras, Senhor, foi um absurdo que eu fiz aqui, me perdoe. Mas todo pecado tem a sua consequência. E essa foi a consequência. Imagine a cabeça de Davi, por conta de um erro dele. 70.000 pessoas morreram. Isso fez com que Davi colocasse um pano de saco e se humilhasse perante o Senhor. Davi enfrentou muitas perdas, mas nenhuma lhe deixou tão triste, lhe sacudiu tanto o espírito, quanto a perda da face de Deus, a perda do favor de Deus. Interessante o texto quando ele fala aqui, né? Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer a minha montanha. Quando ele fala permanecer a minha montanha, permanecer o meu reinado. Pela tua graça, pelo teu favor, pela tua misericórdia, o Senhor fizeste permanecer forte o meu reino. Mas apenas o Senhor ter voltado o rosto, eu fiquei aflito, fiquei conturbado. Porque Davi entendia que sem a presença de Deus na sua vida, ele não era nada. Assim como nós. Isso demonstra que Deus aplica a disciplina para nós voltarmos a termos um coração dependente dEle. Eliminarmos a soberba, eliminarmos a presunção dos nossos corações e entendermos que tudo que nós temos e somos vem das mãos do Senhor. Continuando, irmãos, a disciplina do Senhor, ela nos leva à oração. Versículos de 8 a 10 nos diz o seguinte: por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei, que proveito obterás do meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. A disciplina nos leva a reconhecermos os nossos erros, os nossos pecados, e a pedirmos perdão ao Senhor. Ao ser disciplinado por Deus, Davi clama e implora ao Senhor por perdão. E aqui é interessante que Davi faz uma argumentação. Ele arrasou aqui com o Senhor sobre a questão: Senhor, poderá o meu sangue, que proveito obterás o meu sangue quando baixo a cova? Ou seja, que aproveito terá o meu sangue se eu morrer? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Isso que nada mais, nada menos, o que Davi está falando aqui, era bem parecido com as orações de Moisés, intercedendo pelo povo no deserto. O povo ia lá, pecava, o Senhor se irava contra o povo, falava que iria destruir aquele povo, e aí chegava Moisés intercedendo. E Moisés fala: Senhor, não faças isso, não destrua esse povo, porque como que vai ficar então o Senhor, que havia prometido tirar do Egito e mandar esse povo para uma terra que mana leite e mel? Como então os seus inimigos iriam ver essa situação, que tirou o seu povo que estava cativo no Egito e agora para trazer no meio do deserto e matar o seu povo? Não faça isso, Senhor. Mas por que Moisés apelava ao Senhor para que o Senhor não fizesse isso com o seu povo? Porque ele sabia que o Senhor é misericordioso e as suas promessas sempre são cumpridas. E por isso que Davi chega aqui: Senhor, se o Senhor me prometeu a ser um rei, a levar esse povo, a conduzir esse povo, pode porventura agora o Senhor deixar com que eu morra? Como vou te louvar da cova, da sepultura? Não faças isso. Davi tinha consciência de que o Senhor era misericordioso e ele apelava pela misericórdia de Deus em sua vida. Isso, ele não descartava que ele entendia que ele tinha errado. Pelo contrário, por conta do seu erro, ele entendia que ele merecia a punição máxima, que era a morte. Mas ele clama pela misericórdia de Deus, sabendo que o Senhor é misericordioso.
Não é assim que acontece conosco, irmãos? Por causa dos nossos delitos e pecados, o que nós merecíamos? A morte. Mas o que nós pedimos ao Senhor? Senhor, tem misericórdia de nós. Salva-nos. Tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne. Um coração que está disposto a te obedecer. Um coração que está disposto a buscar a santidade em minha vida. Não é assim que nós pedimos? Clamamos pela misericórdia de Deus em nossas vidas. Porque sabemos que se não fosse por essa misericórdia, nós estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor demonstra a sua misericórdia, escutando a oração e restaurando aquele que foi disciplinado. Olha o versículo 11. E é um cenário aqui de grande alegria de Davi. Aquilo que trazia tristeza à sua vida, e ele agora mostra o que Deus fez por ele, depois que ele orou. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco, e me cingiste de alegria. Davi testemunha a intervenção poderosa de Deus em sua vida, apresentando aqui pelo menos 3 evidências. A primeira delas, converteu o seu pranto em folguedo. Em outras palavras, o choro foi substituído por dança de alegria. Era comum celebrar ao Senhor com danças, e Davi celebrava ao Senhor dançando. Folguedos é dança. E Davi chega diante do Senhor e dança perante o Senhor, porque ele está alegre, porque o Senhor converteu uma situação de morte em sua vida, e agora é uma situação de vida. E ele tem que agradecer ao Senhor, ele tem que adorar a esse Deus. Ele não só enxuga as lágrimas, mas transforma nossas circunstâncias adversas em fontes de consolo para muitos outros. O texto que nós lemos também, na nossa liturgia, segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Sabe por que nós somos consolados, irmãos? Para consolar-vos uns aos outros. O Senhor consola as nossas vidas, mas isso não fica somente em nosso coração. Nós compartilhamos para consolar também aqueles que estão na mesma caminhada do que nós. Em momentos de tristeza, momentos de angústias, momentos de morte, somos consolados para consolar. Em segundo lugar, irmãos, nós temos que, o termo aqui, tirou o pano de saco. O Senhor tirou o seu pano de saco. Davi deixa a humilhante prostração para celebrar com entusiasmo ao Senhor. E a ideia do pano de saco, que você vai ver em vários trechos da Bíblia, quando alguém vestia pano de saco, era para se humilhar perante o Senhor. Diversos textos mostram que quando alguém pecava, se vestia de pano de saco e se prostrava em terra, com o rosto no pó da terra, pedindo perdão pelos seus pecados. E olha que interessante, o Senhor tirou esse estado de humilhação de Davi. E em terceiro lugar, ao tirar o estado de humilhação, que o Senhor fez, o vestiu de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, pois Ele tira os nossos pés do pântano, firma-os sob uma rocha, unge-nos com o óleo da alegria e coloca em nossos lábios um hino de louvor. Se aquilo que nós estávamos fazendo era humilhação, o Senhor nos tirou daquela situação, agora nos vestiu de alegria, para louvarmos ao nosso Deus. Por fim, irmãos, nós vemos aqui no Salmo que a restauração, ela desemboca em louvor ao Senhor. O versículo 12 diz o seguinte: para que o meu espírito te cante louvores, e não se cale,
Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Irmãos, por que para a igreja? Vamos melhorar essa pergunta. Por que que o Senhor restaura o seu povo? Por que que o Senhor restaura aquele que estava aflito? Por que que o Senhor restaura, além de louvar o seu santo nome a todo sempre e glorificá-lo por toda a eternidade? Vamos ver todos juntos o versículo 12. Para quê? Para que meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Irmãos, por que que o Senhor te restaura? Vamos ver de novo. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Glória ao nosso Deus. Glória seja ao nosso Deus. As manifestações poderosas de Deus na vida de Davi produziram nele um louvor abundante, permanente, de modo que ele se pôs a cantar louvores ao Senhor sem se calar. Você está disposto a louvar ao Senhor pelas suas misericórdias essa noite? Você já louvou ao Senhor pelas suas misericórdias em suas vidas essa noite? Quando o Senhor nos restaura, é para que nós não nos calemos, mas sim que louvamos para todo o sempre. Será que tem sido assim a nossa vida, irmãos? Será que tem sido assim os nossos momentos com Deus? Um momento de louvor, mesmo diante de tantas dificuldades, mas será que nós não enxergamos nem um pouquinho os seus atos de misericórdias em nossas vidas? Cantamos aqui vários cânticos, e o primeiro hino se chama, né? Ação de graças. Graças dou por essa vida, por tudo que o Senhor nos tem dado, pelo bem que revelou. Graças damos pelo perdão que Ele nos concede. Graças damos porque Ele está ciente das nossas dificuldades. Graças damos pelo amor, pela aflição, não é isso que está lá no hino? Cantamos aqui cânticos em que nós celebramos ao Senhor e que jamais vamos deixar de louvá-lo. Não é? Foi isso o último cântico que nós cantamos? Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo para te exaltar, vivo para te adorar. É isso? É isso que tem sido a nossa vida? Nós só conseguimos ter corações gratos quando nós conseguimos enxergar as misericórdias de Deus em nossas vidas, e elas jamais podem ser esquecidas. Por isso que existem textos como esses, que mostram a realidade de quem nós somos e a realidade de quem Deus é. Se nós somos pecadores, falhamos contra o Senhor, e nós sofremos até consequências de nossas falhas, de nossos pecados, o Senhor é rico em nos perdoar, derramando a sua graça e a sua misericórdia em nossas vidas. Amém, irmãos?